gente, então, antes da gente entrar na fisiopatologia da neoplasia, especificamente da genética tumoral, a gente vai ver um pouquinho da epidemiologia das neoplasias, tá? Então, a gente vai ver um breve histórico epidemiológico das neoplasias, fatores que favorecem as neoplasias, como os fatores ambientais, os fatores genéticos, o próprio envelhecimento, e também vamos abordar um pouquinho de cuidados paliativos, ok? Então, o estudo da ocorrência de câncer nas populações contribuiu substancialmente para o conhecimento das suas origens. Atualmente, o conceito bem estabelecido de que o tabagismo é um agente etiológico importante associado ao câncer de pulmão, que a gordura na alimentação está associada ao câncer de colo, surgiu principalmente devido aos estudos epidemiológicos. Pode ser chato, mas é importante, né? Então, epidemiologicamente, em torno dos cânceres, muito se questionam por que alguns tipos de câncer têm uma incidência muito maior, mas a mortalidade elevada está associada a outros tipos de câncer, né? E isso está associado principalmente ao diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil de tratar, melhor o índice de sobrevida, menos mortalidade, portanto. Então aqui a gente tem uma figura, né, antiga, né, tô esquecendo de passar os slides aqui. Então a gente tem uma figura antiga de 2016 que mostrava o ranking, né, qual é a incidência estimada de câncer, né, por volta de 2016. Então, com base nos estudos epidemiológicos, do comportamento, dos hábitos das pessoas, do que vinha se observando, o que é que tinha? Para os homens, a maior incidência é o câncer de próstata, seguido do câncer de pulmão, brônquios, vias aéreas, certo? Enquanto nas mulheres a maior incidência era o câncer de mama, enquanto em segundo lugar ficava o câncer de pulmão e brônquios. Quando a gente parte para avaliar a mortalidade, isso já vai mudar. A maior mortalidade está associada ao câncer de pulmão. Enquanto o de próstata, ele tem um prognóstico muito melhor. Mesma coisa nas mulheres, a maior mortalidade no câncer de pulmão. Enquanto o de mama, ele tem uma mortalidade muito menor em comparação com a incidência dele. Bom dia. Então, o que vocês acham que pode explicar isso? Vocês acham que o diagnóstico do câncer de pulmão, ele é mais simples e mais rápido do que o diagnóstico de um câncer de mama, de um câncer de próstata? Não, atualmente com as ferramentas de screening que a gente tem e com todas as campanhas que se faz, né, Novembro Azul, tem também o Outubro Rosa, para que essas pessoas tenham a conscientização de procurar um atendimento, para fazer uma busca precoce por qualquer problema, isso faz com que se detecte o câncer de mama e o câncer de próstata muito mais precocemente do que quando é o câncer de pulmão. Quando a gente vai detectar, ele já está no estágio muito mais avançado. Portanto, fica muito mais difícil do tratamento ser eficaz, certo? Além disso, é importante que a gente faça essas análises epidemiológicas. Por quê? Porque isso aqui, ó, um parâmetro para 2016. Quando a gente vem para hoje, né, as estimativas até esse ano de 2025, o que é que a gente observa? Próstata permanece aqui em primeiro lugar, mas no segundo lugar ele não está mais associado ao câncer de pulmão, né, das vias aéreas de forma geral. Já está associado ao câncer de colo e reto. Mesma coisa vai aqui para as mulheres. Mama permanece em primeiro, mas aí já saiu o pulmão do segundo lugar. Vem colo e reto, câncer do colo de útero, para então vir do pulmão, das vias aéreas. Isso está muito associado a quê? Aos hábitos e costumes das pessoas. O que a gente via antigamente? A partir ali do início do movimento feminista, todos os homens fumando, as mulheres, os homens podem fumar, eu quero fumar também, olha que hábito maravilhoso para ser copiado, né? Aí começaram a fumar. Então a incidência do câncer de pulmão, das vias aéreas nas mulheres, foi aumentando proporcionalmente juntamente com o do sexo masculino. Já hoje em dia, o que é que a gente observa? As campanhas anti-fumo, elas são muito mais intensas. Então, foi se parando de fumar. Então, reduziu tanto para homens como para mulheres a incidência do câncer das vias aéreas. Principalmente o câncer de pulmão, porque a gente não tem mais essa frequência. Você não vê mais muitas pessoas fumando, apesar da gente ter o problema, né, hoje em dia do cigarro eletrônico, mas mesmo assim, a gente não vê com frequência as pessoas fumando. Agora, o que aconteceu? O que foi que subiu, né? Câncer de colo e de reto, em ambos os sexos. O que vocês acham que está associado a isso? A alimentação, né? Alimentos
Exatamente, super processados, né? Fast food. Então, os hábitos estão influenciando a frequência dessas neoplasias. Por quê? Porque a gente vai ver lá no final que os fatores ambientais estão diretamente relacionados com a ocorrência de câncer, tá? Então, qualquer neoplasia que tenha uma manifestação clínica precoce ou que tenha ferramentas de screening boas ajudam no diagnóstico. As neoplasias mais graves estão relacionadas àquelas que não perdem tanta funcionalidade no processo neoplásico. Então, as pessoas elas conseguem sobreviver com apenas meio pulmão, meio de um pulmão. Então, para que ela venha a ter os sinais e os sintomas clínicos de um câncer de pulmão, já está em um estágio muito avançado. Por isso que fica difícil de a pessoa identificar no início. Então, só vai ser descoberto quando a área afetada já for muito grande. Além que as ferramentas de screening não são muito precisas na identificação do câncer de pulmão. Por quê? Porque a maioria faz ali um raio-x, aí identifica o quê? Uma fibrose, aí acha, não, isso aqui deve ser de uma pneumonia que você teve, né? Ou de uma tuberculose, e acha que foi só um processo inflamatório que o indivíduo passou, quando na verdade é o processo neoplásico acontecendo. E isso vai gerar um diagnóstico tardio. Então, na epidemiologia, é importante se puxar para o campo de estudo específico, ou seja, em como isso é explicado pela medicina. Então, pode-se observar que ao longo dos anos, alguns tipos de câncer diminuíram muito a sua incidência devido à maior conscientização do acompanhamento de rotina e as ferramentas de screening cada vez mais eficazes, que permitem o diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento precoce, tá? Então, por exemplo, câncer do colo do útero, né? Ele tem hoje ferramentas de screening muito eficazes, o ultrassom transvaginal, que é relativamente barato, né? Através também do abdômen consegue detectar alterações no colo do útero, fora o Papa Nicolau, e já vem se desenvolvendo técnicas menos invasivas, né? Para que a gente consiga distinguir se há alguma neoplasia ou até mesmo alguma alteração intraepitelial daquele colo do útero no exame de rotina. Então, estimular pelas campanhas de promoção à saúde, as campanhas de prevenção, que a mulher procure, né, o atendimento de prevenção. Então, isso favorece que se detecte, se faça o diagnóstico precoce. O câncer de estômago, ele também reduziu, por quê? Porque também melhoraram as ferramentas de screening. Hoje, realizar uma endoscopia não é tão absurdamente caro como ainda é caro, mas antigamente era muito mais, né? Ainda tem o ultrassom abdominal, que também consegue contribuir nesse diagnóstico precoce. Até mesmo a descoberta, né, a invenção da geladeira contribuiu para a redução do câncer de estômago, porque antes era o quê? Os alimentos tinham que ser conservados, né, em ácidos, em conservas, em sal. Então isso acabava trazendo muitas infecções intestinais que nem sempre eram conservadas de forma correta. E aí agravava processos inflamatórios no estômago e aumentava-se os casos de câncer no estômago. Com a geladeira, o alimento corretamente conservado, isso diminuiu, tá? Então foi um fator ambiental determinante para que a gente tivesse essa redução. No pulmão, como eu já mencionei, né, a gente teve um aumento dos casos devido ao movimento feminista, mas que vem reduzindo através das campanhas antifumo, né, da estímulo a hábitos saudáveis e tudo mais. E por que é tão importante que se permaneça assim, né? Porque cerca de 85% dos casos do câncer é causada pelo fumo, tá? Então, o que a gente vê? Isso hoje em dia, inclusive, até já se fazem as campanhas para o não uso do cigarro eletrônico, que as pessoas, mas o cigarro eletrônico não tem os mesmos componentes do cigarro. Ele é pior do que isso, né? Já tem vários artigos que mostram que os componentes do cigarro eletrônico são mais tóxicos ao tecido pulmonar do que o cigarro normal. Ah, então o cigarro normal, então eu vou fumar o cigarro normal, porque é melhor. Não, os dois são horríveis, não fumo nenhum, né? Certo? Só um instante. Então, seguindo. Então, nesse contexto, a epidemiologia ela pode ser dirigida por fatores genéticos. Obviamente, a gente sabe que tem uma predisposição genética associada ao câncer, né? Portanto, um fator de hereditariedade, que é o que a gente vai ver na parte de patologia. Nós temos os fatores ambientais ou culturais que eu acabei de descrever, tabagismo, alcoolismo, alimentação, hormônios, infecções também podem predispor à ocorrência das neoplasias.
E o próprio envelhecimento, quando a gente vai ficando mais velho, há uma frequência maior a frequência do câncer aumenta. Por quê? Porque o nosso sistema imune ele não está ficando cada vez menos eficaz à medida que a gente vai envelhecendo. Então quem é? Eu fui pra praia, eu me expus ao sol, eu sofri uma mutação aqui nas células da minha pele, tenho toda a propensão a desenvolver um câncer de pele. Desenvolvi? Não, mesmo sem protetor, sem nada. Por quê? Porque veio o meu sistema imune e, opa, essa célula aqui, ela tá normal. Ela não tá, ela é uma célula neoplástica, ela tá se proliferando de forma errada, não é para ela estar se multiplicando desse jeito, então vamos eliminá-la. Elimina e ali ele não consegue se desenvolver. O que é que acontece na idade? O sistema imune não tá funcionando, então se acontece alguma mutação, por algum motivo, alimentação, radiação, compostos químicos, essa mutação acontece e não vai ter um sistema imune eficaz para combater ela. Então, ela vai se proliferar. Então, por isso que aumenta também a incidência. Então, vamos descrever um pouquinho sobre os fatores ambientais associados às neoplasias. As exposições ambientais parecem ser os fatores de risco predominantes para os tipos de câncer mais comuns, sugerindo que há uma alta fração dos cânceres potencialmente prevenível, né? Sugerindo que uma alta fração dos cânceres é prevenível. Por exemplo, pessoas que usam aquecimento a lenha e não têm exaustão, elas têm uma incidência maior de câncer das vias respiratórias, porque não tem os compostos tóxicos ali da fuligem, da queima da lenha, ela vai inalando o tempo todo e aí propicia o quê? A ocorrerem mutações naquela célula e aí ela aumenta o risco de desenvolver cânceres. Pessoas que tomam bebidas quentes, lá no sul a gente tem uma frequência maior de câncer no esôfago, né, por causa do chimarrão, que vem aquela água quente queimando ali, ou seja, estou gerando um processo inflamatório constante. A gente viu lá na aula de inflamação crônica, se eu estou o tempo todo com a inflamação crônica, posso vir a desenvolver uma neoplasia, tá? Pessoas que consomem, né, alimentos ultraprocessados, embutidos, também pode favorecer o câncer de intestino, tá? Agrotóxicos, que hoje todas aquelas frutinhas que a gente compra no mercado, que a gente não compra as orgânicas, todas elas têm. Tá? Então a gente tá, infelizmente, nos envenenando diariamente. É o jeito que eu não vou pagar R$30 no quilo do tomate. Vou pagar os R$8 normais, né? Então eu tenho que comer um pouquinho de agrotóxico. Tintas também, hoje em dia a maioria das tintas elas já retiraram os compostos que tinham potencial carcinogênico, mas ainda existem aquelas mais baratas que têm essas substâncias que têm esse potencial. Então o contato com esses fatores ambientais podem se predispor o indivíduo a desenvolver uma neoplasia, um câncer. Além disso, as taxas de mortalidade são variáveis para um mesmo câncer de acordo com diferentes regiões geográficas. Então, a gente tem uma incidência de câncer de mama nos Estados Unidos muito maior do que tem no Japão. Por quê? Câncer de mama, vocês vão ver, aliás, vocês não vão ver se mexe, né? Porque não tem mais a patologia das mulheres. Mas o câncer de mama, ele está diretamente relacionado, devido aos genes, com a parte da obesidade. E nos Estados Unidos a gente tem uma incidência de obesidade muito maior do que no Japão, né? Então a gente tem uma incidência de câncer de mama maior nos Estados Unidos. Já inverte aqui, ó, a incidência de câncer de estômago. No Japão é muito maior do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá no Japão, mas lá só come alimento cru, peixe, tudo. Justamente alimento cru. Muito shoyu, que é extremamente salgado, né? Muito sal caindo do estômago gera um processo inflamatório. Então a incidência de câncer de estômago no Japão é muito maior do que nos Estados Unidos. Então tem os fatores, os hábitos nos quais a pessoa está ali tendo contato direto, fora os costumes das regiões, tá? Tudo isso é fator ambiental. E os fatores de envelhecimento que estão associados aos cânceres, né? O câncer, ele não era um problema de saúde pública até 1900. Por quê? Porque não tinha expectativa de vida tão longa, né? Então, à medida que a expectativa de vida aumentou, ou seja, houve um envelhecimento da população, graças ao desenvolvimento das vacinas, né? Os hábitos de higiene, a descoberta dos antibióticos, principalmente, aí a incidência do câncer aumentou, passando agora a ser um problema de saúde pública. Porque, como eu expliquei lá na hora que eu mencionei os fatores, se a pessoa está envelhecendo, ela vai perdendo a capacidade do seu sistema imune
combater aquelas possíveis células mutadas que possam vir a desenvolver uma neoplasia. Então, à medida que o indivíduo envelhece, aumenta a incidência de mutações que causam neoplasias, ao mesmo tempo em que ocorre o declínio na eficiência do sistema imune. E os fatores genéticos que estão associados às neoplasias, né? Então, nós temos que a predisposição genética tem uma forte associação com a incidência de cânceres. Muitas das características genéticas herdadas envolvem a conversão de moléculas procarcinógenas em carcinógenas ativas, de forma muito mais frequente que em pessoas que não possuem os genes herdados. Por outro lado, os fatores ambientais podem influenciar o risco de desenvolver o câncer. Mesmo indivíduos que herdam os genes do câncer bem definidos, às vezes eles não desenvolvem o câncer em comparação a outra pessoa. E quando você vai olhar o que mudou, os dois têm a presença desse gene que predispõe ao câncer. Por que só uma desenvolveu? Quando você olha, uma tem os hábitos ótimos, faz exercício, se alimenta bem, e a outra não. Professora, sempre? Não, a gente sabe que tem as exceções, né? Aquela pessoa que se alimenta bem, que faz exercício, que é uma boa pessoa e tudo, e vai lá e tem, infelizmente, tá? Mas a maioria, ou seja, o que o estudo epidemiológico diz é que os hábitos, eles vão influenciar juntamente aos fatores genéticos, ou seja, é o versus, né? Fator ambiental versus fator genético. É por isso que a Angelina Jolie, quando fez lá o mapeamento genético dela, que ela viu que ela tinha os dois genes que davam a predisposição ao desenvolvimento do câncer de mama, ela já tirou as mamas, né? Porque a probabilidade dela vir a desenvolver o câncer de mama era muito elevada. Então, a gente tem esse fator genético associado, tá? Por exemplo, o risco de câncer de mama em mulheres que herdam cópias mutadas dos genes supressores de tumor BRCA1 e U2 é quase 3 vezes maior em mulheres nascidas depois de 1940 do que nas mulheres nascidas anteriormente. Ou seja, envelheceram, né? Todas envelheceram, mas quando chegou em determinada idade, essas que nasceram antes de 1940 não desenvolveram câncer, enquanto as que nasceram depois desenvolveram. Então, talvez isso esteja associado ao comportamento reprodutivo e o aumento da obesidade nos últimos tempos. Então, a obesidade é um fator predisponente, comportamento reprodutivo, né, uso de anticoncepcionais, hormônios, isso tudo também favorece que ela venha a desenvolver o câncer de mama, ok? Então, vamos entrar agora nos cuidados paliativos, tá? Então, a epidemiologia permitiu o desenvolvimento de políticas de prevenção ao câncer através do estímulo a hábitos benéficos que reduzem a ação dos fatores ambientais e podem contribuir para o diagnóstico precoce. A partir do diagnóstico, a gente tem uma série de ações a serem desenvolvidas, incluindo o tratamento. Tá? O tratamento é uma parte, mas também tem outras coisas que podem ser feitas. Então, dentro dessas ações, existem associadas ao tratamento do paciente com câncer, com ou sem perspectiva de cura, os cuidados paliativos. Muitas vezes a gente acha, quando a gente escuta, né, tá em cuidados paliativos, é porque vai morrer. Não necessariamente, tá? O paciente que ele tá ali em tratamento de câncer, por exemplo, ali no ambulatório da dor, né? Uma vez a gente foi para lá numa visita técnica, a doutora Sandra foi explicar que ela é a responsável pelos cuidados paliativos. Tem aqueles pacientes que estão em fase terminal em casa e que o cuidado paliativo principal é o quê? Morfina, para tirar um pouco da dor do indivíduo. Mas tem um cuidado paliativo daqueles pacientes que estão relativamente bem em tratamento, que é o quê? Fazer no Dia das Mulheres um embelezamento e uma sessão de fotos. Então vão pessoas lá que vão gratuitamente, né, fazer o cabelo, fazer a maquiagem das pacientes, né? Levam perucas, aí fazem a sessão de fotos. Isso é um cuidado paliativo também. Um cuidado paliativo, ele tem por objetivo fazer com que a qualidade de vida daquele paciente que está passando por aquela situação, ela melhore, tá? Então, ele tem por esse objetivo. Por isso que é tanto quando está em tratamento para cura ou quando não tem mais solução. Então, terapia do riso, né? Para as crianças que estão em tratamento é um cuidado paliativo. A atenção com os pacientes, a pessoa que está em tratamento oncológico, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem que estão nesse setor do hospital, eles têm que ter uma diferenciação no atendimento. Não é como quando a gente chega ali na emergência e a brutalidade é grande, não. Tem que ter um cuidado maior, tá entendendo? Porque eles já estão sofrendo, o sofrimento ele é praticamente constante.
Então, quando você tem um afago, um cuidado, um carinho da pessoa, isso ajuda a melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Obviamente, também é medicação, né? Se o paciente está sentindo dor extrema, então tem que chegar e tacar morfina nele, para ele parar de sentir aquela dor. Então, dias, né, de embelezamento, as perucas, as campanhas de doação de cabelo, tá? Cuidado em casa. Tem alguns pacientes que dizem, eu não quero mais, eu não aguento mais estar no hospital, eu não quero mais, eu quero ir para minha casa. E aí o médico, ele autoriza que o cuidado do paciente seja em casa, e até mesmo se ele solicitar e o médico autorizar, que ele não faça mais tratamento. Ele diz, eu não quero mais pra cá, pra mim já deu, o tratamento é que me faz mal, eu fico vomitando com a quimioterapia, eu fico mal, deixa o curso correr. O médico autoriza e ele vai para casa. Isso também faz parte dos cuidados paliativos, ouvir e atender aquilo que o paciente solicita. Fisioterapia, né? Seja fisioterapia, né, motora, fisioterapia, né, meu Deus do céu, respiratória, todos esses processos também fazem parte dos cuidados paliativos. Portanto, cuidados paliativos são uma área interprofissional. Não é apenas o papel do médico, não é apenas o papel do enfermeiro, são todos os profissionais que podem contribuir. Uma maquiadora, uma cabeleireira, certo? Todos eles vão poder ajudar de alguma forma, basta se propor a isso. Inclusive, quando a gente fez essa visita lá, a doutora Sandra falou que quando a gente compara, né, o uso de opioides, né, morfina, esse tipo de medicação do Brasil, que é um país tão imenso quanto os Estados Unidos, chega a ser ridículo. Aqui há uma resistência em dar a medicação para a pessoa que está sofrendo com dor por conta do vício, né? Porque tem a tendência ao vício do medicamento. Então aqui tem essa resistência pelos profissionais de saúde. Lá nos Estados Unidos não, tá sofrendo, tá com dor, quer o remédio? Toma. Aqui não, tem uma resistência imensa a aplicar. Ela diz que ela não faz isso. Chegou em casa, tá lá o paciente que está internado em casa. Chega o familiar, não, eu não dei porque ele vai se viciar, não sei o que. Meu amigo, a pessoa está quase morrendo de dor, não vai dar um remédio, porque vai se viciar, ela vai e taca o medicamento. Quando você compara, assim, lá nos Estados Unidos, o uso de opioides, né, nesse tipo de tratamento, ela colocou lá, é de 70 e poucos %, aqui no Brasil é 7%. Não, era as gramas, né? O que era usado em gramatura lá e o que era aqui. Aí, enquanto lá era 70 e pouco, aqui é 7 em total, tá entendendo? A média nacional. Então, é muito pouco relativo. Então, prefere-se deixar o paciente em sofrimento do que resolver a situação, né? Obviamente que tem o problema do vício associado, mas a gente tem que pesar os prós e os contras. Um paciente que já está muito debilitado, não tem mais muito o que se fazer, ok? Então, os cuidados paliativos constituem uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes que enfrentam problemas decorrentes de doenças graves ou incuráveis e das suas famílias. Os cuidados paliativos, eles não são únicos do paciente, tá? Eles também envolvem os familiares, porque nesse processo os familiares também estão sofrendo. Alguns saem do emprego para poder cuidar da pessoa doente, né? Há o medo da perda, então eles também sofrem com os aspectos psicológicos. Então também há o cuidado, os aspectos paliativos para os familiares, não só para os pacientes. Então, pela prevenção e alívio do sofrimento, com o recurso à identificação precoce, à avaliação adequada e ao tratamento rigoroso dos problemas físicos, né, que envolve as medicações que têm que ser usadas, as fisioterapias, mas também dos psicossociais e espirituais. Então, se eu tenho um paciente que ele está com câncer, né, numa fase bem terminal, e ele é extremamente religioso, a médica não é, a médica é ateia. Mas ela vai não utilizar isso para ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente, ela vai utilizar. Ele é extremamente religioso, então vamos aqui usar Deus e tudo mais. Paciente é ateu, a médica é extremamente religiosa, mas ela não vai utilizar isso, certo? Porque não é aquilo que o paciente espera ouvir para melhorar a sua qualidade de vida. Então isso pode ser implementado em diferentes contextos, domiciliar, nos hospitais, em unidades próprias de atendimento ao cuidado paliativo. Então tem aqueles pacientes que estão sendo atendidos em casa, tem aqueles que estão internados no setor oncológico dos hospitais e tem aqueles que vão para unidades próprias como o ambulatório da dor que tem ali, né, no posto da Grota. Então
os princípios gerais dos cuidados paliativos são fornecer alívio para a dor e outros sintomas estressantes, como astenia, anorexia. O indivíduo não consegue comer, muitas vezes por conta do tratamento mesmo, que vai afetar não só as células neoplásicas, mas as células do estômago, tem essa proliferação exacerbada, dispneia e outras emergências oncológicas. Reafirmar vida e morte como um processo natural, tá? Todo mundo vai morrer, ninguém sabe quando, então não tem por que temer tanto. Então, ajudar o indivíduo a se situar nessa questão, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado ao paciente, é o que eu mencionei. Se ele for religioso, usa isso, tá? Não apressar ou adiar a morte. O indivíduo, ele está em estágio terminal. Então, vamos logo parar logo de tratar, né? Porque não tem mais jeito, não se pode fazer isso. Do mesmo jeito que também, olha, vamos ficar tentando manter aqui com os aparelhos o máximo meses, também não é assim que funciona, tá? Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente, ou seja, tem um apoio familiar também. Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte. Então tem ali no ambulatório da dor, ela diz que também oferece aulas de dança. Tem as senhorinhas que estão em tratamento do câncer de mama e vão lá dar aula, fazer aula de dança, porque elas gostam, elas se sentem bem fazendo isso. Tem jardinagem, tem pintura, tudo que possa favorecer a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. Então, os cuidados paliativos, eles permanecem apenas... Tem uma mochila ali, tem alguém? Vixe. Tem uma cadeira aqui, ó. Tem uma cadeira ali. Então, os cuidados paliativos, eles não estão associados apenas ao indivíduo ali no momento da doença, não. Quando o paciente morre, continuam os cuidados paliativos aos familiares após a morte, ou seja, um suporte ao luto. Então, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem várias pessoas contribuindo nesse processo. Portanto, fica evidente que as doenças oncológicas podem acarretar em muitos sofrimentos, não só para o paciente, como para a sua família. Então, o cuidado paliativo tem o intuito de proteger do sofrimento, ou seja, aumentar a qualidade de vida dos envolvidos no processo. Por isso, pode ser considerado uma abordagem, que é o conceito da Organização Mundial da Saúde, é que os cuidados paliativos é uma abordagem específica, tá? Então, os cuidados paliativos não se preocupam apenas com o sofrimento físico, se o indivíduo está com dor, se ele está com falta de ar, se ele está inativo, se ele está ansioso, mas também o sofrimento de ordem emocional. Então, é desde o início até o final, tá? O cuidado paliativo é só quando já está morrendo? Não, é desde o início. O indivíduo descobriu, ele já começa com aquele medo, com aquela ansiedade, já começa a sofrer. Antes mesmo de iniciar o tratamento, os cuidados paliativos já começam aí. Tá? Com atividades, com o atendimento psicológico, psiquiátrico, para ajudar ele a melhorar a sua qualidade de vida no momento que ele está com aquela patologia. Sobrecarga mental, né? O questionamento, principalmente quando a pessoa é muito religiosa, por que eu sou tão religiosa, o que aconteceu comigo? Então, também envolve o tratamento das dores de ordem emocionais. E, idealmente, devem ser iniciados desde o início e, se necessário, seguir até os momentos finais, ou durante ou após a cura, certo? Não necessariamente os cuidados paliativos precisam ser feitos pelo especialista em cuidados paliativos, mas o médico, a equipe multiprofissional e interdisciplinar deve ter essa atenção à tentativa da melhoria de qualidade de vida do paciente e da sua família, né? Então, os trabalhos científicos mostram que as pessoas que são acompanhadas com a equipe de cuidado paliativo têm uma melhor qualidade de vida. Então, tem menor incidência de depressão, tem menos dores, tem menos sintomas da doença. Então, o tratamento que é feito ali pela doutora Sandra melhora muito a qualidade de vida de muitos indivíduos. Qual é o grande problema que ela também explicou lá no dia? Ela só pode atender os domiciliados no Crato. Então, muitas vezes chega um que vem lá de Missão Velha,
vem do Brejo Santo, chega lá no ambulatório e diz, pelo amor de Deus, me dê uma medicação, me ajuda, eu tô sofrendo demais. Ela não pode. É impedido por conta que o paciente não é domiciliado no CRATO. Ela só pode atender aos que estão domiciliados no CRATO, certo? Então, infelizmente, os cuidados paliativos ainda não estão disponíveis para todas as pessoas no Brasil, porque a gente não tem o arcabouço para sustentar isso e ainda tem essas burocracias que impedem que esse tratamento aconteça, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos dar a primeira